como que você abre um canal desse, assim, você fala que quem tem cu tem medo, né, velho? E aí? Mano, acho que desde moleque, muito moleque, eu sabia que eu queria contar história. E eu acho que eu era bom em contar essas histórias aí, sabe? De ver um crime e contar a história e contar como foi. Eu vi que as pessoas prestavam atenção. Depois, com o tempo, eu fui estudando segurança pública, crime organizado, todas essas facções. E aí resolvemos montar um canal, né, cara? Aí montamos o canal em um ano aí, o canal deu mais ou menos. Ah, estamos chegando a 600 mil inscritos agora. E Cara, uma foi bem história rápido, mais hein? top do que a outra, né, cara? Muito louco E é uma mesmo. parada que não tem fim, né, mano? Sempre vai ter história. A gente tá no Brasil, não tem É, como, né? sempre vai É ter história, interminável. né, cara? É muito louco porque no começo do podcast, cara, a gente pensou em trabalhar com notícias. E aí eu cheguei pro meu sócio e falei assim, mano, mas não é esse bagulho que eu gosto de fazer, mano. Falei, então faz aí um vídeo que você gosta de fazer. Aí eu fiz um roteiro sobre o Geleião, que é o fundador do PCC. Um dos caras mais brutos e mais violento da história da cadeia brasileira, que é um dos fundadores do Comando. E aí a gente fez um vídeo sobre ele que não tinha na internet, cara, de 12 minutos, contando a história dele e tal, tudo referenciado. Bicho, a gente dormiu, no outro dia o vídeo tava com 60 mil visualizações, no outro 120, chegou a 1.200.000. No. Aí só nessa a gente ganhou quase 100 mil inscritos. Foi o cara que fundou Caraca. o PCC, o Comando Vermelho, esse cara? Não, ele, Geleião. o PCC, Geleião, PCC. Márcio dos Santos Felício. Cara, ele era um matador de cadeia. Bom, o PCC foi formado com matadores de cadeia, né? Caras que todo mundo tinha medo. O PCC veio primeiro que o Comando Vermelho. Não, o Comando Vermelho é de 79, forma com a Falange Vermelha dentro da cadeia. E aí depois, o PCC veio no início dos anos 90, 93 mais especificamente. Eles comemoram no dia 30 de agosto de 1993, eles comemoram todo ano o aniversário nessa data, né? Oficialmente foi esse dia, né? Foi o dia que... Eles contou a história que foi esse dia, né? Numa partida de futebol, era 8 presos. O Bicho Feio, o Paixão, o Da Fé, o Esquisito, o Cara Gorda, o Misael, o Geleião e o Cezinha. Era tudo cara ruim. E eles formaram isso em Taubaté, que era o Centro de Readaptação Penitenciária. O que era essa fita? Taubaté era a cadeia de corrigir preso. Então o preso que dava trabalho em qualquer unidade do sistema carcerário, que o diretor não aguentava mais o cara que dava trabalho lá, ele ia, passava 2, 3 meses em Taubaté, tomando canada, castigo, tudo. Era chamado de masmorra lá, em Piranhão. E aí o cara, enfim, ele ficava lá 3, 4 meses sofrendo o máximo possível que podia sofrer dentro de um cárcere, e depois ele voltava ainda mais revoltado para dentro do sistema Lá era comum. reeducação da reeducação. Isso, seria o centro, tinha até esse nome, mano, Centro de Readaptação Penitenciária. Vixe, Maria. E aí só ficava louco, por exemplo, o Maníaco do Parque e o Pedrinho Matador, eles ficaram lá no mesmo tempo, os caras até tretaram, o Pedrinho queria invadir a cela dele pra pegar ele. Vixe. E aí na época que esses caras foram lá em 93, o diretor de lá era o José Ismael Pedrosa, que era o mesmo diretor do Carandiru, no dia do massacre, em 1992. E os caras já tinham uma treta com o José Ismael Pedrosa, porque eles atribuíam a ele que o lance da polícia ter entrado dentro do lugar. As mortes ali estavam nas costas dele. Isso. E aí os caras formaram uma comissão de preso na época e eles fizeram uma greve de 72 horas batendo a caneca nas grades, né? 72 horas sem parar, tá? No. Um descansava, outro, tá? Porque daí o pessoal da região, Robertinho, eles começam a reclamar. O governo tem que dar respostas e tal. Entendi. A sociedade participa, né, nessa Isso. hora lá. Acaba afetando a sociedade no entorno ali. Isso, exatamente, pra fora, né? E aí, cara, eles queriam montar uma comissão de presos e os presos do interior não queriam, né? Que era primeiro comando, esses caras eles só saíam juntos. Os caras que eram da capital ficavam na parte de cima. Os caras que eram presos do interior, eles ficavam na parte de baixo. Era um pavilhão com 2 andares. E esses caras só saíam junto quando era pra jogar futebol. Porque daí tinha o time que era o Comando Caipira e os caras que fizeram o comando da capital. E como esses caras não aceitaram participar da comissão de preso, pra, enfim, querer benefícios, benefício não, mas lutar pelo direito do preso, essas coisas como eles falavam, os caras da capital resolveram matar os caras, tirar a vida dos caras. Isso aconteceu numa partida de futebol. Os caras tiraram a vida dos malucos e arrancaram a cabeça dos caras.
Pesquisadores, igual Camila Nunes Dias, os caras que pesquisam, dizem que eles encontraram mesmo uma ficha lá do BO de que 2 caras foram executados nesse dia, nesse jogo. E que arrancaram a cabeça dos caras e tal. Dizem algumas narrativas do próprio Geleão, que faleceu de Covid agora, acho que em 2020. Ele dizia que ele jogou futebol com a cabeça dos caras. E daí pra frente o comando começou a se espalhar pelo sistema. Ele jogou futebol com a cabeça do Com a cara. cabeça do maluco, cara. Pô, é um ódio total. A Fátima Souza tem um livro chamado PCC A Facção, em que ela conta que a primeira vez que ela conheceu o PCC, os caras estavam comendo um coração, mano. Coração do inimigo. E aí ela perguntou, o que vocês estão fazendo aí e tal? Não, estamos comendo um coração agora de um cara que a gente acabou de tirar a vida. O Cezinha mesmo, tá no livro do Josmar Jorginho, eu acho que na página 68 do Cobras e Lagartos. Ele descobriu que ele tinha HIV, o Cezinha é um dos fundadores, tá? Um dos piores que tinha, mais violento que tinha. Ele descobriu que ele tinha HIV, cara, ficou estressado numa cela. Ele tirou a vida de 2 companheiros de cela e trocou o coração dos caras de lugar. Olha o ódio que esses caras tinham, mano. Cara, então, é isso que a gente falou quando a gente tava vindo pra cá. É, tipo, a capacidade que eles têm não é de agir, é de expressar a maldade que eles têm dentro da pessoa, entendeu? Tipo Com a assim, violência, trocar o coração de outro porque você matou o cara. Teoricamente, pra uma pessoa convencional, que já não é de matar, mas que você chega a matar, encerrou ali. Os caras, eles vão muito além da morte, né? De mostrar a capacidade de falar, cara, olha isso aqui, eu arranco seu coração e vou comer ele. É fama, né? Então, mas é isso que fez com que a gente estivesse falando desses caras aqui, né? Sim. Imagina você tá num sistema penitenciário, Robertinho, e aí o que vale no sistema penitenciário é sua fama e sua palavra, certo? Se você for um vacilão lá dentro, os caras jogam a placa em você de vacilão, pronto, qualquer unidade prisional que você for, você é vacilão. Então o cara, pra manter a palavra dele, ele usa essa fita da violência, cara. E assim, era uma violência muito gráfica naquela época, os caras regulamentaram isso daí, né? Hoje as execuções da cadeia passam por uma burocracia toda, mas esses caras começaram quando era selvageria ainda, né? As pessoas até perguntam, pô, mas o Marcola, que é bom a gente falar que o Marcola sempre negou que é chefe, né, do comando, a gente precisa colocar isso, ele nega, Mas ele é. O Ministério Público e a Justiça diz que sim, né? Eu não posso afirmar um negócio desse porque o cara nega. Mas ele já foi transitado e julgado, por exemplo, na Operação Ethos, de que ele é chefe do comando, tudo. Mas ele nega até hoje. Mas ele não foi fundador do comando, tá? Ele estava dentro da cadeia de Taubaté, ele era assaltante de banco muito famoso. Ele e o Sombra, Dermir Ambrosio. Só que o Marcola e o Sombra foram mais importantes pro crescimento do comando do que propriamente esses 8 fundadores.